Graça e paz, irmãos. Boa tarde. É bom revê-los. É bom contemplar cada janelinha aqui presente. É bom a gente se reunir e, na presença de Jesus, celebrarmos mais uma semana de vida, de paz e de saúde. A gente está diante de um quadro sui generis. Nunca na história dessa humanidade tantas pessoas estiveram segregadas aos seus lares por tanto tempo, né? O que tem fatos positivos e fatos negativos. Mas nós que conhecemos Jesus, nós celebramos toda e qualquer oportunidade de estarmos juntos, mesmo que seja virtualmente. Nós agradecemos a Deus por estarmos aqui com vocês e celebramos aquilo que Deus nos tem dado. Hoje é o tempo de estarmos segregados em nossos lares, nas nossas casas, mas haverá o tempo onde a gente vai voltar a se reunir. Então, nós caminhamos com essa esperança. É interessante porque a esperança é o tema dos nossos, tem sido o tema dos nossos estudos, mesmo que longínquos. Quando nós nos deparamos com os temas como morte, ressurreição, vinda de Jesus, a gente está falando de fato de esperança, coisas que virão e que nos trazem a convicção. E a esperança é uma característica, um dom, uma bênção de Deus que nós precisamos cultivar. A esperança é aquilo que nos move a vivermos de maneira diferente. Diferente, por exemplo, da utopia. A utopia nos traz um sonho inalcançável. A esperança nos traz a convicção daquilo que é factível. E nós caminhamos com esperança. Os tempos são difíceis, mas nós temos a esperança e caminhamos por ela. Que o Espírito Santo nos enche o coração de esperança. Que o tempo que nós estamos vivendo seja marcado não pelas coisas ruins, mas por aquilo de bom que pode causar em nós. Que nós possamos, daqui a uns anos, olhar para esse tempo e dizer, olha, valeu a pena ter a esperança, valeu a pena ter a convicção de que tudo ia melhorar. Deus há de nos abençoar. Deus há de trazer as coisas aos seus devidos lugares e nós havemos de celebrar com grande alegria o tempo de libertação, o tempo de graça, o tempo de bênção. Hoje é o tempo de estarmos segregados. Amanhã será o tempo de estarmos juntos novamente. E que seja assim, para a glória do Senhor. Amém? Quero te convidar a orar. Eu quero que você ore comigo onde você estiver. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos e te glorificamos por estarmos juntos, ó Deus, neste encontro virtual. Te agradecemos pela ação do Teu Espírito Santo em nós, que mesmo em dificuldades, nos traz a memória que estamos debaixo de um Deus que é de todo amor, toda graça, e que promove em nós a esperança. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Senhor, nós nos encontramos, ó Deus, como uma comunidade para Te prestar culto, para Te render louvores e para a gente ser ministrados, ó Deus, pela Sua palavra. Suplicamos que o Teu Espírito Santo mova os nossos corações na direção que o Senhor nos mostrar. Que seja um tempo de graça, um tempo de alegria, e que, ao encerrarmos esse tempo de reunião, os nossos corações estejam mais perto do Senhor, a nossa mente esteja mais aproximada da mente de Cristo,
e que a gente, ao seguir a vida, nós sejamos, sim, o exemplo de Cristo ressurreto, Cristo vivo. Que seja assim, ó Deus, para a tua glória, para o teu louvor. Oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai, te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes que te dependo, mas conto com teu amor. Senhor, pois teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Vejo o Senhor no trono do universo, honrado, o seu manto real enche todo o templo de glória. Toda a terra se encheu, toda
uma das grandes oportunidades que temos quando estamos reunidos é o fato de podermos celebrar aquilo que Deus tem feito por nós, em nós e através de nós. Eu não sei se você tem algum testemunho a nos oferecer, um agradecimento, algo de bom que aconteceu e você quer dizer para a gente. Esse é o momento que a gente separa para você testemunhar aquilo que Deus tem feito na vida do seu povo. Eu queria compartilhar com os irmãos, alguns já sabem, mas nesta semana praticamente chegamos ao final das tratativas que que estão associadas ao encerramento do contrato lá na Rua Chico Pontes. Esse era um tema bastante cheio de pontas soltas, vamos falar desse jeito, que tínhamos uma série de implicações sendo discutidas, benfeitorias que nós fizemos, melhorias que eles tinham expectativa que nós fizéssemos. Então, estávamos em várias tratativas com a imobiliária e com alguns impasses no caminho, mas, graças a Deus, essa semana parece que nós chegamos ao final, um bom termo, com um respeito e uma consideração do seu Carmelo. O Toniel falou com ele, a imobiliária também acabou sendo mais razoável conosco, e o Hamilton e o Tom, que fizeram as últimas interfaces, acabaram nos ajudando, então, a finalizar esse tratamento todo. Nessa semana, o Hamilton ainda teve contato para negociar a parte de aluguel pro rata, e já chegou o boleto, veio um boleto errado, já veio o boleto corrigido, e nós teremos, então, a última despesa sendo programada pelo Toniel, mas absolutamente dentro dos termos que a gente estava já calculando. Então, para quem estava envolvido no tamanho desse imbróglio, a gente está se sentindo muito aliviado por estar conseguindo finalizar, a gente se sente muito abençoado. Inclusive, nós estamos nas nossas orações, já na oração dos homens, nós incluímos o senhor Carmelo, para que, de alguma forma, Deus dirija também os próximos passos dele. Nós saímos de lá, mas desejamos o bem dele, que ele consiga alugar aquele imóvel, que ele consiga dar sequência aos negócios dele sem prejuízos, né? Então, nós nos sentimos abençoados, agradecemos a Deus e pedimos a Deus que abençoe, então, a pessoa que nos abençoou todos estes anos. Agora nós vamos, se Deus quiser, nos próximos momentos, iniciar uma fase nova na Avenida Angelina, e nossa expectativa é que Deus esteja conosco lá desde o primeiro culto, desde o primeiro momento em que nós nos ajuntarmos ali, seja um local onde a glória e o poder de Deus sejam bem percebidos, manifestem em todo o tempo que estivermos por ali. Então, a palavra é de agradecimento, a palavra é de alívio. Então, compartilhe com os irmãos e vamos também apresentar o Carmelo nas nossas orações. Amém? Elcio, eu tenho o meu testemunho da fraude do Fundo de Garantia. Essa semana, graças a Deus, eu consegui essa bênção, né? Dia 24 de agosto, ficaram 2 meses essa tratativa. Eu concentrei no grupo de quinta, né, os pedidos de oração. Essa semana deu testemunho lá. Eu queria dar o testemunho aqui para toda a comunidade. Deus deu esse livramento, né, dessa importância que foi tirada no dia 24, quando eu fui receber, e essa semana eles corrigiram, né? Eu tinha uma preocupação de não estar dando certo isso, mas graças a Deus retornou, e eu resolvi esse problema para a glória de Deus, tá? E eu agradeço aí os momentos de intercessão de vocês e de todos que acompanharam comigo, tá bom? Amém. Nós somos gratos. Deus tem cuidado de nós.
eu tenho observado que as nossas orações, os nossos momentos de oração, a gente tem sido, sim, abençoados por Deus. Invariavelmente, nós temos recebido informações de que as nossas orações têm sido respondidas. Me alegra muito saber que irmãos têm sido abençoados, problemas têm sido resolvidos, Deus tem agido de maneira sobrenatural, trazendo o que é importante e as orações estão sendo ouvidas. Por isso, eu quero abrir também um espaço para aqueles que precisam de intercessão. Não necessariamente nós que estamos aqui presentes, mas também aquelas pessoas que a gente se lembra e que precisa da nossa oração e da nossa intercessão. Por isso eu abro esse espaço para você fazer o seu pedido, para você suplicar. Olha quem está chegando, Ulisses está chegando, olha que beleza. É isso. Se você tiver algum pedido, a gente sempre lembra de algumas pessoas que temos orado sempre. É o caso do Ebinho, que precisa de uma intervenção divina, de maneira sobrenatural sobre a sua saúde. Ele não está conosco hoje, mas é bom a gente lembrar que o Ebinho sofre com ela, né, que é aquela... Como é que chama essa? Esclerose lateral Esclerose lateral amiotrófica. Essa doença é uma doença grave, degenerativa, e que em algum momento a pessoa começa a ter a sua condição física degenerada. E nós temos intercedido a Deus pelo Weber. Seja qual a providência divina, seja através dos médicos, ou seja de uma intervenção direta de Deus, nós temos a esperança de que ele seja curado dessa enfermidade. E por isso a gente pede a sua intercessão constante, não só nesses momentos, mas nos momentos que você estiver em casa, orando, você interceda pelo Ebinho. Eu não sei se você se lembra de mais alguém, mas essa é a oportunidade que eu te ofereço nesse instante. Se você quiser, pode abrir o seu microfone e pode falar. Ô, Milton. Sim? É o Jonathan. Então, eu tenho, na verdade, dois pedidos de oração. Um pela minha mãe, pela minha mãe, meu padrasto e meu irmão que foram viajar hoje para o Paraná. Eles saíram daqui mais ou menos umas 2 horas e acho que não chegou lá ainda, né? Para que Deus possa guardar eles nessa viagem, na ida e na volta. É um momento assim que eu confesso que eu fico meio aflito, né? Mas eles querem ir, a minha avó mora lá, então eles aproveitaram esse feriado para ir lá. E outro é por mim, cara. Eu ando meio angustiado esses dias, meio deprimido e eu não sei o que acontece assim, né? Mas talvez seja aqueles momentos de depressão, não sei. Mas pedir oração por mim, porque tá meio difícil esses momentos, tá bom? Bom, eu queria agradecer pelo que vocês também acompanharam, né? Que foi a situação da Alana lá na Turquia, no terremoto que teve. Mas ela, graças a Deus, ela está bem. Então a gente fica feliz por um lado, mas triste porque, pelo que ela disse, chegou a afetar bastante uma cidade lá e teve até um pequeno tsunami lá numa das partes lá. Mas ela está bem ela só ficou bem triste também, por isso ela pediu oração no grupo lá, mas gratidão pela vida dela, de estar guardada, protegida e gratidão por ela lembrar da importância de interceder, né, de que ela está lá para orar mesmo pelo povo turco e por aquela realidade. Eu também queria testemunhar que as orações de quinta têm sido uma bênção de tantas respostas que a gente tem tido, né? E tantas coisas que têm acontecido. E queria pedir por um pedido de socorro que chegou de uma moça chamada Ruth. Ela é mãe de 2 crianças, é uma jovem mãe,
e ela teve uma situação de um terceiro parto, de uma terceira gravidez, que desesperou ela a ponto dela atentar contra a própria vida. E ela está internada no hospital e é uma situação bem dramática. Assim, os médicos conseguiram estabilizar, mas ela precisa da mesma mão de Deus que socorreu o Luiz Antônio, que nós oramos, a mesma mão bondosa que possa socorrer a Ruth, e além de restabelecê-la, restabelecer a esperança no coração dela. É uma menina muito preciosa, 2 filhos pequenos, e eu tenho certeza que o que aconteceu foi realmente por causa de algum tipo de surto ou crise mais profunda, mas creio que Deus vai, né, colocar a sua mão, mas queria deixar ela na lembrança dos irmãos, para que a gente possa interceder pela Ruth. A gente quer agradecer também. Hoje o Ulisses está com a gente, o nosso missionário que está na Jucum, esse irmão querido e amado que está com a gente. Fala um oi aí para a gente. Abre esse áudio aí, fala oi para a gente, Ulisses. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Bom demais ver vocês. Ai, que saudade desse rostinho. Oi, Lívia. Oi, Milton. Oi, Tom. Oi, pessoal. Tá Saudade demais de vocês. tá Hoje eu tô sem a Ronara aqui. Ela tá em Maringá, ela foi dar aula, tá passando 2 semanas ela foi dar aula lá, numa escola, e agora ela retorna agora essa segunda-feira próxima. Uhum. É por isso que eu tô sem a Ilustre. Para quem não conhece, o Ulisses é um filho da casa que está na Jucum ainda, né, Ulisses? Hoje a gente atende a Jucum, mas nós não moramos mais lá na base, né? Nós morávamos dentro dessa agência missionária, nós saímos, mas ainda estamos aqui em Cuiabá, e ainda estamos como missionários, e uma das instituições que a gente continua atendendo é a Jucum. A Ronara está dando aula em uma Jucum lá em Maringá. Ótimo. Bom demais. O Elcio que está como presente, que pedia, Elcio, que você orasse, intercedendo por esses pedidos que nós fizemos, e abençoasse também o Ulisses, nosso filho querido, que está lá em Cuiabá. Deus querido, Deus bondoso, nossa palavra é de gratidão por tantas bênçãos, pelo que foi testemunhado, e também, Senhor Deus, colocamos excluídos diante de Ti, que pediram a nossa oração, a nossa intercessão. Ó Deus, a Ruth, o Weber, meu Deus, todos os nomes que foram colocados, nós agora, Senhor Deus, pedimos a Tua bênção, Senhor Deus. Oramos, meu Deus, pelo Ulisses, oramos, meu Deus, pelos queridos que estão em missão, oramos, Senhor Deus, pela Tua igreja, que está junta ou está separada, Senhor Deus, em trabalho. Oramos, meu Deus, pelos que estão trabalhando em favor da saúde, os que estão trabalhando em evangelização, todos, meu Deus, colocamos diante de Ti. Pai querido, obrigado por todas as respostas. Agradecemos, meu Deus, por todas as respostas que temos recebido. Senhor, que a nossa fé se fortaleça, Senhor, a cada dia, e de alguma maneira, Senhor Deus, nós cresçamos dentro desse ambiente, Senhor Deus, de confiança, e pedimos, meu Deus, continua conosco, nos ensinando, nos guardando a cada passo, em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Cada instante contigo.
Nossa! Muito bom, muito bom. Que alegria ver essa nossa meninada, essa mulher. Glória a Deus! Essa mulherada linda cantando, que bom, que surpresa boa. Mas a gente tem a alegria e o prazer de ouvir mais uma irmã querida, que é a Thaís, trazer a palavra para a gente, a palavra é dela nesse instante. A paz a todos, muito feliz, é um privilégio poder estar aqui falando com você sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Queria muito poder também agora fazer uma lembrança, né? Hoje o mundo está cada vez mais, né, com a globalização, as festas estão sendo, a festa que eram locais, de algum local típica, está sendo meio que mundial, e hoje o mundo comemora o Halloween, né, o Dia das Bruxas, mas hoje, para a gente que é cristão, é um dia importante, como lembrança, como marco, para nós, protestantes. Então, que é o dia da Reforma Protestante, né, está fazendo 503 anos. Hoje, essa data é simbólica que Martim Lutero, né, publicou, a gente pode chamar de publicou, não tinha publicação ainda na época, mas que ele colocou as 95 teses, né, que a gente resume nos 5 solas, que é sola fide, sola scriptura, sola Christus, sola gratia, sola Deo glória. Então, acho que vamos fazer no dia de hoje é bom a gente lembrar disso, né? São 503 anos dessa reforma que é a igreja, do início da reforma da igreja cristã, que resulta no protestantismo. E falando de igreja, eu não vou falar sobre nenhum sola, nem sobre a reforma protestante propriamente dita, mas eu vou falar sobre, queria conversar que a gente pensasse e refletisse sobre a missão da igreja. A gente fala de igreja e missão. E pensando na igreja e na missão dela, eu queria falar sobre o significado de missão, né? O quanto a gente pode, às vezes, reduzir ou não pensar no quão grande é a missão. Não foi nada combinado, a gente tem que estar com o missionário aqui, né? Com Ulisses, é um missionário filho dessa comunidade, mas a gente vai falar sobre missão, sobre o significado da missão. E o texto base, no que vai basear o que eu quero conversar aqui, é um texto pequeno de um dos capítulos preferidos meus da Bíblia, um versículo que está em João 17, no versículo 18, que fala que assim como tu me enviaste, é Jesus falando, né? Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Em 2016, de acordo com a CEPAL, a CEPAL usou os números do IBGE, eles projetavam lá em 2016 que em 2020 os evangélicos poderiam chegar a ser metade da população brasileira ou até um pouquinho mais. Isso a gente não vai saber agora de pronto, porque saberíamos se tivesse acontecido o censo, que não aconteceu esse ano, que está programado para acontecer o ano que vem, mas também não é certeza, tudo vai depender da vacina, do que vai acontecer aí para se confirmar que esse censo aconteça. Aí, quando acontecer, a gente vai ter noção se essa projeção aí da CEPAL estava certa, de os evangélicos chegarem a ser metade da população do país. E nessa mesma época, teve uma reportagem do Correio Brasiliense que publicou uma matéria que estimava que tinham 14 mil igrejas eram abertas naquela época, anualmente no Brasil. Em 2013, teve uma pesquisa do IBGE
foi sazonal, aconteceu, ela não se repetiu, ela aconteceu em 2013, dentro do registro civil, para ver quantas igrejas eram registradas com CNPJ. E no ano de 2013, foram cerca de 5.000 igrejas, isso dá uma média de 12 igrejas por dia, ou seja, a cada 2 horas, em 2013, se abriu uma igreja, isso com CNPJ. E aí a gente pensa, é muita igreja, e se é muita igreja, logo muita gente se aproximando de Cristo, né? Mas aí a grande questão que eu quero para a gente começar a conversar é, todas essas igrejas locais, sabem a razão pela qual elas existem? Por que o Brasil, mesmo com um número tão expressivo de cristãos, que cristãos a gente inclui católicos e protestantes, às vezes a gente consegue enxergar que em algumas coisas a gente não tem mudança significativa. Ter tantos cristãos não significa mudanças em algumas coisas. E aí, pensando em nós como cristãos, eu penso que a gente precisa pensar com urgência ou tentar entender o que Deus quer de nós, qual é a nossa missão no mundo. Hoje a gente vive uma crise sanitária, de saúde, a gente está ainda vivendo uma pandemia. O hemisfério norte está vivendo agora uma segunda onda tão ou mais forte do que o começo da pandemia. Essa pandemia, ela, que é uma crise de saúde, gera crise econômica também, né? Não uma crise econômica localizada, que é uma crise, a economia, ela está tendo problemas no mundo, em vários países do mundo. Então, a gente está vivendo em tempos de crise. E a igreja também, acho, na nossa época, tem uma crise, que é uma crise de identidade, de por que existir, de por que estar aqui, né? Qual a razão de Deus permitir que ainda tenha igreja, para fazer o quê? E como igreja local, por que Deus nos permite que a gente esteja reunido ou locado no lugar que a gente está instalado? E aí, em busca de algumas respostas para essas perguntas, eu quero nos desafiar a refletir sobre o significado da missão. E aí, nessa reflexão, que eu quero que a gente faça junto, a gente vai ver que missão, ela tem um conceito muito maior, muito mais amplo do que a gente às vezes coloca em missão. Missão, ela aponta para tudo que Jesus quer que a sua igreja seja e faça no mundo. Mas para a gente entender esse conceito amplo, aí eu quero propor eu sugiro que a gente comece a tentar adotar 3 posturas. E a primeira postura que a gente precisa adotar é fugir de reduzir o sentido de missão. Fugir de reducionismo conceitual quando o assunto for o significado da missão. Eu acho que a gente precisa tomar alguns cuidados quando o assunto é missão. Porque para grande parte dos cristãos, para grande parte de nós, a palavra missão acaba dizendo respeito só ao ato de evangelizar. Quando a gente pensa em missão, a gente pensa em evangelismo. A gente pensar em missão é pensar em alguém entregando folheto, é pensar em alguém falando de Jesus, pregando o evangelho em outro país, e algo assim. Nesse pensamento nosso, a proclamação verbal, oral, do evangelho acaba sendo o foco. Então, isso é missão. E aí, quando a gente pensa isso de missão, a igreja acaba se tornando um local onde as igrejas saem do mundo que é mau, cruel, vil, para buscar refúgio. E se a igreja é isso, a igreja acaba se tornando um clube fechado. E aí, os únicos contatos que esses cristãos passam a ter com o mundo são ocasionais incursões evangelísticas. Aí a gente tem contato com o mundo. E com essa visão, o mundo é
a gente acaba vendo o mundo como algo que é irremediavelmente ímpio. E aí, se a gente fosse pensar no mundo como algo físico, assim, que seria como um barco, repleto de pessoas, mas esse barco está prestes a naufragar. E aí a missão dos cristãos, de nós cristãos, no caso, é fazer de maneira urgente tudo o que tiver ao nosso alcance para salvar as pessoas que estão no barco. E aí a gente, como a gente vai salvar? A gente vai convidar essas pessoas para pularem para a igreja, que é uma espécie de bote salva-vidas. Sabe aquele bote salva-vidas do navio que fica assim do lado quando uma embarcação está naufragando? Então a gente tem que tentar pedir para essas pessoas pularem para o bote salva-vidas antes que seja tarde demais. E assim, como Jesus volta a qualquer momento, também não tem que fazer nada para mudar a estrutura da sociedade, porque, afinal de contas, é uma embarcação que vai ser destruída, é algo que vai ser destruído, está condenado a ser destruído. Só que quando a gente tem essa visão, quando a gente reduz a visão de missão desse jeito, a gente acaba esquecendo que o Deus a que a gente serve, o Deus a quem a gente adora, é o Criador do universo. E que um dos primeiros mandamentos que ele deu, que está lá em Gênesis 1 ainda, no versículo 28, tá escrito assim, né? Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Esse foi o primeiro mandamento que Deus deu, um dos primeiros, foi da gente cuidar da terra. E esse mandamento, ele não foi revogado com a queda. Nós ainda somos os mordomos desse mundo que Deus criou. E a nossa missão nesse mundo é muito mais do que apresentar uma mensagem com a nossa voz. É claro que também faz parte. Evangelizar faz parte da missão, mas não é toda a missão. A missão de Deus, da qual a igreja é instrumento, vai muito além de evangelizar. Outra forma de reduzir o significado da missão é usar de forma equivocada a palavra missões. Eu falo que é equivocada porque dá a entender que a única forma da igreja cumprir missão é enviando pessoas. É só mais uma forma, é uma parte da missão, de enviar pessoas aos confins da terra. Ou sugerir que a única forma da gente ser missionário é indo pregar a povos não alcançados. É claro que isso é bíblico, é fundamental, o envio é fundamental, mas isso não é toda a missão. E às vezes nós somos enviados e não enviados para longe, porque todos nós já fomos enviados para ser testemunhas de Cristo. Nós estamos em missão, todos. E a gente pode cumprir esse chamado aqui, do outro lado da rua, ou, se for o caso, se for da vontade de Deus, do outro lado do mundo. E tem um outro jeito, além disso, de pensar que missão são só missões. A gente pode reduzir a missão da igreja a avanços sociais, por exemplo. Porque ainda tem quem acha que a única maneira da igreja cumprir a missão é dedicar-se ou aplicar-se na filantropia e ação social. E aí, quando a gente pensa assim, a gente confunde a missão, ela se confunde com fim de preconceito racial, erradicação da miséria, fim da corrupção, relacionamentos harmoniosos, ajuda no desenvolvimento da sociedade, busca de ética profissional e coisas desse tipo. É claro que quanto mais reino de Deus a gente for e tentar ser, ao nosso redor, mais esse tipo de coisa vai acontecer. Mas a gente sabe que a plena justiça, a justiça social de forma plena, só vai acontecer quando o reino de Deus vier de forma plena para a gente, quando a Terra passar por transformações, e vai haver essas transformações sociais. Em 2 Pedro 3:13,
Pedro fala, né? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. E aí, nesses vão habitar completamente a justiça. Hoje, como nós vivemos, isso, 100% disso a gente não vai viver. E por isso, assim, a missão, ela não pode ser reduzida só a avanços sociais também. Porque a gente tem milhões de pessoas que estão perecendo sem Cristo, tem a fome física, mas também tem a fome social, espiritual, perdão. E a forma espiritual das pessoas não pode ser negligenciada. Então, para a gente entender o conceito amplo, de quão amplo é a missão, a gente tem que fugir de qualquer coisa que reduza o conceito de missão. Não dá para pensar em missão. Missão não é um termo que possa ser reduzido, ele tem que ser entendido na sua amplitude. E aí, para a gente entender esse conceito amplo de missão, fora fugir de reduzir a missão, a gente tem que focalizar no exemplo de Cristo, quando a gente quer entender o que é missão. Então, assim, vamos tentar entender o significado de missão. O texto base que eu estou usando para a gente refletir é João 17, 18, que fala, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, se a gente quiser entender o que significa missão, a gente tem que se focalizar no exemplo de Cristo. Ele é o nosso paradigma, ele é o nosso exemplo. Só quando a gente só vai conseguir entender corretamente, perfeitamente, a nossa missão, depois que a gente tiver um entendimento correto da missão de Cristo. Ele fala, assim como tu me enviaste, eu também os enviei. Quem está em missão, eu posso falar assim, Deus está em missão. A palavra missão vem do latim missio, e ela está relacionada ao ato de enviar ou ser enviado. Então, o pai enviou o filho. Por que o pai enviou o filho? Qual a missão do filho? Então, para entendermos a missão de Deus, ou, no caso, qual o propósito dele enviar o filho, a gente precisa voltar lá na eternidade. No começo, num tempo em que Deus reinava de forma absoluta sobre tudo. E, de acordo com a palavra, esse Deus soberano, lá decidiu criar seres humanos à sua imagem, à sua semelhança, ou seja, portanto, bom, puro, e que, para que o conhecessem, o amassem de todo o coração e vivessem com ele em eterna felicidade, louvando, glorificando. Lá está lá em Gênesis 1, começa no 26, né? Que ele fala, criamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E esse é o propósito. A gente foi criado, Deus cria o homem para isso. Tanto é que Paulo, em algumas das suas epístolas, quando fala ele volta a falar que lá na frente, quando formos restaurados, nós seremos assim, a semelhança do Senhor. Em 2 Coríntios 3,18, ele fala, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito Santo. Em Efésios 4, e vos revesti do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Em Colossenses 3, e vos revestistes do novo homem, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E naquele momento, quando Deus decide, isso acontecia de maneira plena. Quando Deus governava de maneira plena, o homem era uma criação à imagem dele. Mas aí, a gente tem um porém aí, um senão, que chega na situação que a gente está hoje, que houve 2 rebeliões, uma angélica e uma rebelião humana.
E, em razão disso, o propósito pelo qual todas as coisas, toda a criação de Deus, seja humana, a angelical, acabam não se cumprindo mais de maneira plena, porque Deus não reina mais de maneira plena em todos. O ser humano se rebelou contra Deus, contra o seu governo eterno, e decidiu governar em seu lugar. Por quê? Porque ele decidiu ser como Deus. E esse querer ser como Deus, tentar alcançar, a gente chama de queda. O homem pecou e, com isso, perde a oportunidade de conhecer a Deus plenamente, de amar plenamente o seu Criador com todo o seu coração, afasta-se para longe, e quanto mais se afasta, mais caminha, vai de encontro a sofrimento, né? Quanto mais distante de Deus, mais perto estamos do sofrimento, e o salário do pecado é o quê? E a morte. Só que Deus, né, Deus é superlativo absoluto, de tudo aquilo que é bom. Mesmo sendo uma decisão nossa, e mesmo sendo uma decisão do homem, no caso, ele não deixou de intervir para que as coisas voltassem a ser como no plano original, quando ele, posso chamar assim, sonhou com essa criação, que é a humanidade, que somos nós. Então, no seu plano eterno, ele já tinha uma restauração planejada, antes mesmo do pecado. Lá em Colossenses 1:20, Paulo fala, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, para que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. E essa reconciliação, ela acontece por meio do envio do Filho. Com Jesus, chegou o tempo da restauração e da retomada do universo em rebelião, né? Não uma rebelião só terrena, né? Porque a gente teve a rebelião angélica, né? Lá com Lúcifer. E chega o tempo, e Jesus, quando Jesus fala de si no finalzinho de Mateus 28, que Mateus registra, no versículo 18, ele fala, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, com o envio de Jesus, chega o momento da retomada desse universo rebelião. E aí a gente pode falar o seguinte, que o Deus missionário enviou seu Filho para que todas as coisas fossem restauradas. Jesus se tornou carne para buscar e salvar o que estava perdido, que nem está lá em Lucas 19. Veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Está lá em Marcos 10. Ele se oferece redentoramente, de maneira redentora pela humanidade, pelo pecador. E esse foi o ápice da vida de serviço e de entrega pelo ser humano. Então, e Jesus, quando veio cumprir sua missão, ele serviu por meio de obras e por meio de palavras. Ele foi enviado por causa da missão de Deus de salvar e redimir o mundo. Lá na eternidade, essa missão estava traçada. Então, só quando a gente tem com uma base de entendimento da missão do Filho, é que a gente pode entender a nossa. Que aí eu volto no versículo de João 17, versículo 18. Assim como o Senhor me enviou, eu envio a eles. É o que Jesus fala. Então, para a gente entender a nossa missão como igreja, como cristão, a gente tem que estar focalizado no exemplo de Cristo. Aí a gente consegue entender o significado de missão. E quando a gente focaliza no exemplo de Jesus, na missão de Jesus, aí a gente tem que tomar uma outra postura também,
que é ficar atento, é atentar para o nosso encargo na missão. Então, volto nesse versículo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, se a gente toma como paradigma, como exemplo, o envio de Jesus, isto é, a própria missão, Jesus envia os discípulos ao mundo em missão. Então, Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus que foi enviado pelo Pai, ele comissiona o seu povo a entrar nesse mesmo projeto, na mesma missão dele. Ele veio cumprir a missão de Deus de resgate. E é desse jeito que ele comissiona nós, os seus discípulos. Porque se a gente observar lá no versículo, a expressão é assim como, é da mesma maneira. Assim como o Pai envia o Filho até aqui, é assim que Jesus nos envia. E é ali que a igreja nasce. Então, essa missão, a nossa missão é a mesma. Então, o nosso paradigma de missão é a missão de Jesus. Mas aí você pergunta assim, mas como é que isso vai acontecer na prática? Porque é claro que nós humanos, nós aqui, cristãos, nós não somos os salvadores do mundo. A gente não tem o poder de expiar pecados com a nossa morte. Não é nesse sentido que a gente é chamado, mas no sentido de serviço. De cumprir como Jesus veio cumprir essa missão nesse sentido do serviço. Porque Jesus, ele se esvaziou para nos servir. Paulo também fala lá em Filipenses 2, do 5 a 8. Tende vós o mesmo, e não é semelhante, parecido. Paulo fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele nos serviu até a morte e nos fornece um modelo perfeito de serviço. Então, portanto, ele envia a sua igreja ali, porque eu vejo naquela oração o início, ali que está lá em João 17, o início da igreja. Senhor, estou enviando, assim como o Senhor me enviou, agora eu estou enviando a eles para continuar a missão pela qual o Senhor me mandou aqui. E ele envia ao mundo uma igreja serva. A igreja nasce engajada em viver e anunciar de todas as maneiras o projeto de Deus em Cristo. O projeto de Deus em Cristo está lá em 2 Coríntios 5, começando no versículo 17, que fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, a principal razão da existência da igreja é participar da ação de Deus em sua missão de restaurar todas as coisas. Por isso, a igreja precisa se enxergar como uma comunidade em missão.
Jesus fala dessa igreja, lá em Mateus, que essa igreja, ela possuiria a chave do reino dos céus, que ela seria a comunidade do reino, que anuncia tempo de restauração, da chegada do reino, da restauração do propósito original de Deus para a gente, para a humanidade, para os seres humanos. Então, dessa forma, a igreja já nasceu comissionada a conclamar o mundo, a conclamar o mundo da mesma forma que Jesus conclamou. E aí é através de serviço, porque Jesus serviu, através de amor, de testemunho, de presença. Ela é missionária, a igreja ela é missionária por sua essência. E por isso, nesse caso, ela tem que ser voltada para os de fora. Do mesmo jeito, o mundo, porque Jesus veio focado no mundo, a semelhança de Cristo. A gente tem que ser semelhante a Cristo nesse aspecto. Aliás, em todos os aspectos. Então, em algum sentido, Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Deus, ele está ativo no universo. Porque às vezes a gente tem uma visão de Deus, meio que um ser comum, lá no alto, sentado, só olhando, meio que passivamente, só vindo com alguma correção, ou derramando uma benção aqui, outra lá. Mas não, Deus está ativo no universo e empenhado em salvar, em restaurá-lo ao plano original. E a igreja, ela é um instrumento dessa missão, porque é essa a missão. Esse é o propósito. Então, a igreja é, por natureza, uma comunidade missional. Missional é um adjetivo. Então, uma igreja missional, ela é reconhecida por viver para a missão, e não uma missão. Existe a missão. Então, tudo que ela faz, tudo que a igreja faz, tem como horizonte a missão de Deus. Então, é uma comunidade que se compreende em missão no mundo. Ela está engajada em fazer o reino de Deus visível, para que o supremo propósito de Deus seja cumprido. Então, nesse sentido, missão está ligado a tudo o que Deus enviou sua igreja para fazer no mundo. Então, missão é tudo o que Deus enviou sua igreja para fazer. Então, assim, ele nos enviou para fazer o bem, isso é missão. Ele nos mandou evangelizar, isso é missão. Ele nos mandou discipular e de fazer discípulos, isso é missão. Ele nos mandou adorar, isso é missão. Ele nos mandou amar, isso é missão. Ele nos mandou servir, isso é missão. Então, tudo que nós fazemos de forma intencional para que Cristo seja conhecido, contribui para que o plano de Deus se cumpra. Quando damos testemunho de Cristo com o nosso caráter, ou quando sinalizamos o reino de Deus com as nossas obras, nós estamos no lugar exato e fazendo aquilo que Jesus, que nos enviou, que nos envia, espera de nós. Então, ainda nesse sentido de missão, a igreja só existe por causa da missão. Então, Deus está em missão. Deus está em missão de restaurar todas as coisas. E nós, como igreja, como comunidade missional, somos instrumentos dessa missão. A gente só existe por causa dessa missão. E aí, falando de pessoas individuais, membros de uma comunidade missional, cada um, nesse sentido, é desafiado, a gente é desafiado
a viver no dia a dia engajado na missão de contribuir para que o mundo seja reconciliado com Deus, divulgando de todas as maneiras o nome do reconciliador, que é Jesus. E isso, e como a gente divulga o nome desse reconciliador, fazendo, como ele falou lá em João 17, assim como ele veio fazer, da mesma forma que o Pai o enviou, ele nos envia. Então, a gente tem que fazer isso com palavra, com ações, e para isso a gente precisa adotar um estilo de vida missional, ou seja, voltado para a missão, e não desperdiçar a oportunidade disso, de fazer isso. E para concluir, já estou concluindo o pouco que eu vim refletir, que vim falar para a gente refletir junto. Eu proponho que a gente tente, se a gente já é engajado nisso, tentar se engajar mais nisso. E tentar deixar de pensar só em nós mesmos, em como satisfazer os nossos desejos, ambições. E a gente se engaje na missão de Deus. De todas as formas. Como a missão é um negócio amplo, e aí, como eu coloquei aqui, seria uma única missão, só existe uma missão, que é reconciliar o mundo, o universo com Deus novamente, a gente consegue fazer isso de todas as formas, evangelizando, servindo, testemunhando, amando, perdoando, discipulando, adorando, tentando praticar justiça, tendo comunhão, comungando uns com os outros. Então, que Deus possa nos ajudar. Deus é tão gracioso que Ele nos envia para cumprir essa missão, e é Ele quem nos capacita. Que nós possamos fazer isso, estar mais engajados e saber que podemos contar com a ajuda dele para cumprir a missão, ajudá-lo na missão de resgatar o mundo, de restaurar todas as coisas, de reconciliar o mundo com ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua palavra. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos tremendamente por essa palavra tão esclarecedora, Pai. Muito obrigada, Pai. No mundo em que as pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, preocupadas em terem coisas e coisas fúteis, passageiras, a gente entende que o Senhor tem em nós como teus enviados, ó Deus, para transmitir aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer através de nós. Senhor, que possamos estar na hora certa, no lugar certo, e que a gente tenha essa consciência de amor, de muita paciência, de bondade, de benignidade e de prontidão para o serviço, Senhor. Que a gente sempre abra a mão da gente para abençoar esse teu reino tão grandioso, Pai, para que a gente possa colaborar para a tua volta. Muitas vezes a gente pede, Senhor, volta, mas a gente se acomoda na nossa posição, ó Deus. E com uma palavra como essa, que nos traz, nos chacoalha para o teu serviço, para o teu amor, para, Senhor Jesus, a tua missão, que é muito mais ampla do que tudo que a gente pensa, e cada dia mais a gente entende um pouco mais, que a gente possa estar voltado para isso e com a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito voltado para que o Senhor ministre em nós e que a gente diga sim todas as vezes que ouvirmos o teu chamado, seja para ministrar aqui, ali ou até dentro das nossas próprias casas, aonde quer que seja. Senhor, que o teu chamado, a tua missão seja cumprida em nós e através de nós, que sejamos as tuas mãos, os teus olhos, o teu corpo, o teu coração, o teu abraço, o teu sorriso, a tua palavra, aonde quer que formos, em nome de Jesus. Amém.
de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, teu reino vem. Jesus, o nosso sacrificado, glorificado, justificado, teu reino vem. Este reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, a exalta expressão do amor de Deus, da sua graça, do seu perdão. Jesus, Deus sangue adorado, glorificado, justificado, teu reino vem. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Esse reino não findará, sua glória eterna, pois a majestade e força deste rei chegou a nós. O seu reino, seu domínio, seu poder e autoridade não tem fim. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Deus. Jesus, justiça de Queridos, antes da gente encerrar, eu quero te lembrar do compromisso que nós temos em ofertar em favor da nossa comunidade. A nossa comunidade que tem grandes responsabilidades, a gente que tem despesas mensais, nós que temos a missão de ajudar e abençoar pessoas que necessitam. E a gente conta com a sua oferta, com o seu compromisso, com a sua empatia e, acima de tudo, com a sua generosidade. A gente sabe que a generosidade nem sempre é fruto do que sobeja, mas sim de um esforço que a gente faz na direção de quem necessita. Por isso eu quero te estimular a ofertar.
e pedir que você não se esqueça, nós estamos projetando aqui os dados bancários da comunidade, e que você pode fazer não só hoje, mas pode fazer também durante a semana, e a sua oferta vai ser bem-vinda e bem aplicada. Tá bom? Eu quero orar nesse instante, abençoando e agradecendo. Amém? Deus, nosso Pai, nós te bendizemos por Jesus, nosso Senhor, te agradecemos pela tua bênção, a bênção que a gente recebe diariamente, da saúde, do pão. Te agradecemos pelos recursos que não nos faltam. Tudo o Senhor tem dado com abundante graça, como nós dizemos. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, que nos sustenta dia a dia. Que seja assim, Deus, que o teu povo seja abençoado e que, da mesma maneira, se abra ao teu Espírito com um coração generoso para abençoar aqueles que necessitam. Que a gente seja assim, como a Thaís nos orientou hoje, cheios do teu Espírito, e que a gente enxergue a missão, assim como Jesus enxergou a missão que foi dada pelo Pai. Esteja conosco enquanto nós estivermos separados uns dos outros, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco, agora e sempre. Amém. Amém.